Olá! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de proporcionalidade. Hoje nós vamos ver proporcionalidade em sequências numéricas, ou seja, uma sequência de números. Existem dois tipos de sequências numéricas proporcionais. Existem as sequências diretamente proporcionais, que a gente representa por dp. E quando que ela é diretamente proporcional? Quando uma aumenta e a outra aumenta. Ou quando uma diminui e a outra diminui. Então, quando acontece a mesma coisa entre duas sequências, eu digo que elas são diretamente proporcionais. E para resolvê-las, a gente usa uma divisão. Eu digo que diretamente proporcional é di. Por que di? Di de diretamente e o outro de divisão. Então, se você vê que uma aumenta e a outra também aumenta, então você vai dizer que ela é diretamente proporcional. E nós vamos sempre ter o K, que nós já vimos em outras aulas, que o K é a constante de proporcionalidade. Lembrando que constante é algo que sempre acontece. Então é aquilo que se repete. Por isso é chamado constante de proporcionalidade. Existem também as sequências numéricas inversamente proporcionais. Inversamente é quando é o inverso. Então, inversamente, se uma aumenta, a outra diminui. Ou o contrário, se uma diminui, a outra aumenta. E por isso que é o inverso, acontece o contrário. Se na que é diretamente proporcional, a gente aplica uma divisão, na inversamente, a gente faz o inverso da diretamente. Qual é o inverso de dividir? Multiplicar. Então, para resolver, nós vamos multiplicar. E também vamos encontrar o K, que é a constante de proporcionalidade. Vamos entender melhor isso nos exemplos abaixo. Observe as seguintes sequências numéricas. Então, eu tenho aqui na letra A, 4, 8, 20 e 36. Se eu analisar esses números 4, 8, 20 e 36, eu vou dizer que 4 em relação a 8, em relação a 20, em relação a 36, está aumentando. Então, essa aumenta. E 1, 2, 5 e 9 está crescendo também. Então, aumenta. Grande chance dessas sequências serem o quê? Se uma aumenta e a outra aumenta, acontece a mesma coisa. Então, uma aumenta, a outra aumenta, diretamente proporcional. Mas para eu ter certeza, eu tenho que fazer o cálculo. Então, provavelmente, se uma aumentou e a outra aumentou, ela será diretamente proporcional. Mas será mesmo? Então, é essa a pergunta. Para sabermos se ela é diretamente proporcional, nós vamos analisar da seguinte forma. Nós vamos pegar, o 4 é o primeiro termo daqui. Então, nós vamos pegar o primeiro com o primeiro termo do outro lado. O segundo com o segundo termo do outro lado. O terceiro com o terceiro e o quarto com o quarto. Se tiver mais termos, você continua relacionando um com o outro. Então, eu vou fazer o primeiro. O primeiro é 4 e diz que quando é diretamente proporcional, a gente deve dividir, certo? Ó, didi. Vamos ver se vai ser didi mesmo. Então, aqui, 4 dividido por 1. Aí eu vou fazer 8 dividido por 2, 20 dividido por 5 e 36 dividido por 9, cada um com o seu par. Vamos verificar o que deu essas divisões, qual é o resultado, qual é o quociente. Quanto é 4 dividido por 1? 4, certo? 8 dividido por 2? 4. 20 dividido por 5? 4. E 36 dividido por 9? 4. O que aconteceu?
Em todas elas, eu obtive 4. Então, isso é constante. Isso é o que está acontecendo o tempo todo. Então, eu digo que K é igual a 4 e que elas são sequências diretamente proporcionais. Certo? Agora, pode acontecer de uma aumentar e a outra aumentar e não dar uma constante. Todos eles têm que dar 4. Se um não der, aí não é uma sequência diretamente proporcional. Tem que fechar para todos eles o mesmo valor. Nesse exemplo deu 4, não que tenha que ser 4 sempre, tá? Vamos ver a segunda. A segunda nós vamos analisar também. 1, 3, 6 e 9. Os números estão crescendo. Então, eu estou dizendo que isso aqui aumenta. Agora vamos ver a segunda sequência. 18, 6, 3 e 2. Ela começou no 18 e foi diminuindo. Então, aqui diminui. O que nós vamos ver? Se uma aumenta e a outra diminui, grande possibilidade de ser inversamente proporcional. Porque olha aqui, ó, quando que as sequências são inversamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou o contrário, quando uma diminui, a outra aumenta. Então, é o inverso que está acontecendo entre elas, certo? E nós temos que procurar o K, que é a constante de proporcionalidade. Como na diretamente proporcional a gente divide, né? Diretamente divide, o contrário a gente faz na inversamente. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, a gente aplica o inverso do que a gente faz na diretamente. Então, nós vamos multiplicar. Então, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez no anterior, ó. O primeiro com o primeiro. O segundo com o segundo. O terceiro com o terceiro. E o quarto com o quarto. Cada um dos valores entre si devem ser relacionados. Então, eu vou fazer 1 vezes 18... o 3 com 6. 3 vezes 6, 6 vezes 3 e 9 vezes 2. Vamos agora ver os valores que deram, acho que vocês até já calcularam, mas vamos lá. 1 vezes 18, 18. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18. E 9 vezes 2, 18. Foi constante o valor? Foi constante. Portanto, eu digo que essa é a constante de proporcionalidade. O 18 é o meu K, ou seja, a constante de proporcionalidade é 18. E o que eu digo das sequências? Elas são sequências inversamente proporcionais. Pode escrever inversamente ou colocar IP, tá? Então, grandezas inversamente proporcionais. Simples, né, gente? Vou dar mais um exemplo. Vamos ver essa aqui. 12, 24, 60 e 108. Agora vocês já se localizaram, né? Vamos, primeira coisa. Verifica o que está acontecendo nessa primeira sequência. 12 para 24, para 60 e para 108 está aumentando. Aumenta. Vamos ver a outra. 2, 4, 10 e 18. Aumenta. Certo? Se aqui aumenta e aqui aumenta, grande chance de ser diretamente proporcional. Mas isso eu ainda vou verificar. Por que eu ainda vou verificar? Porque eu tenho que verificar se eu encontro uma constante. E como que eu faço a constante? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, quarto com quarto. O que nós estamos vendo é em sequências numéricas, por isso que é só números mesmo. Então vamos lá. 12, lembram o que se faz quando é diretamente? O que é de diretamente. E de divisão. Divide, ok? Isso é apenas, gente, também não tem por aí, tá? Coisas de Berenice. Por quê? Porque inventa alguma coisa para você não esquecer da regra, né? Porque senão é muita regrinha pra gente decorar. Então eu chamo de. Vamos lá. 12 divide por 2. É o primeiro.
o segundo com o segundo. 24 divide por 4. 60 divide por 10. E 108 divide por 18. Agora, verifica. 12 dividido por 2 é 6. 24 dividido por 4 também é 6. 60 dividido por 10 é 6. E 108 dividido por 18? Lembra que todos têm que fechar. Então, vou fazer o cálculo aqui porque eu também não sei de cabeça. 108 dividido por 18. 10 na tabuada, que praticamente do 2, daria uns 8, né? Mas só que não é tabuada do 2. Então, vamos tentar aqui, ó. 10 dividido por 2, desculpa, não é 8. Seria 5, né? Mas vamos colocar o 6. Vamos ver se vai dar o 6. 6 vezes 8, 48. Sobe 4. 1 vezes 6, 6. Mais 4, 10. 108, ó. Exato. Então, deu 6. Se deu 6, o K, ou seja, a constante, é 6. E eu digo que as sequências são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Ou pode dizer sequências DP, que é diretamente proporcional, que a gente já resume as coisas aí, né? Mas não pode esquecer de colocar. Tem que colocar sempre quem é o K. Vamos ver esse outro exemplo aqui. 5, 15, 30, 45. Aumenta. 90, 30, 15 e 10 diminui. Se uma aumenta e a outra diminui, grande chance de ser inversamente. Por que eu coloco a interrogação? Porque eu tenho que testar. Só vou poder afirmar que ela é inversamente se todos der o mesmo resultado, tá? Como aqui, ó, que era diretamente todos com o mesmo resultado, a constante foi 6. E aqui? Então, como é inversamente, se no diretamente a gente faz divisão, no inversamente a gente faz uma multiplicação. De quem? Do primeiro com o primeiro, do segundo com o segundo, do terceiro com o terceiro, do quarto com o quarto. Termo da sequência. Gente, lembrando a vocês que pode ter 3, 4, 5, não interessa a quantidade de números, desde que aqui você tenha a mesma quantidade que tem aqui para poder relacionar, tá? Então vamos ver. Se é inversamente, é multiplicar, não é isso que a gente faz? É o inverso da diretamente. Então, 5, 15, 30 e 45. Todas elas eu vou multiplicar. A primeira com a primeira, então na sequência que foi dada. 90, 30, 15 e 10. Ó, o primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto. E agora eu vou calcular os produtos, ou seja, os resultados da multiplicação. Se 5 vezes 9 são 45, 5 vezes 90 é 450. 15 vezes 3, 15, 15, 15. 45, então, 450. 3 vezes 15 é a mesma coisa que a de cima, 450. E 45 vezes 10? Acrescenta um zero, né? 45 vezes 1 é 45 e acrescenta um zero. Também eu tive para todos eles 450. Então, lembrando, tem que dar o mesmo valor para eu dizer que é uma sequência diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nesse caso, inversamente proporcional. Então, eu vou dizer que K, ou seja, a constante, é 450 e elas são sequências numéricas, né? Diretamente, aliás, perdão, não é diretamente, é inversamente. Por isso que eu gosto de escrever no começo, tá, gente? E gosto de colocar aumenta, diminui, porque na hora de dar a resposta, você pode confundir, tá? Então, sequência inversamente proporcional, ok? Então, o K é a minha constante, certo? Aqui foi diretamente e a constante era o 6. Qual a diferença? Aqui a gente divide na diretamente e na inversamente a gente multiplica, ok? Gente, sobre sequências numéricas é isso, não tem muito mais dificuldade que isso. Pode aparecer número decimal? Pode. Pode aparecer fração?
Pode, mas é aplicar isso, multiplicar e dividir, ok? Vamos ver agora um outro caso, e esse caso é muito legal e bastante interessante para a nossa vida, tá? Então, um dia vocês serão adultos e provavelmente procurarão alguma atividade profissional para exercer. Algumas pessoas resolvem investir e abrir o seu próprio negócio. E aí, algumas querem ter sócios, né? Ou então, às vezes, não consegue sozinho abrir uma empresa e procura um sócio. Por quê? Para dividir as despesas. Mas quando se divide as despesas, a gente tem que dividir também o lucro. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma divisão proporcional em relação a investimentos. Então, preste atenção. Para cálculo de divisão de lucros ou de prejuízos. Porque se você é sócio e você teve lucro, você vai dividir os lucros. Mas se você teve prejuízo, você vai dividir os prejuízos também. Então, para o cálculo de divisão de lucros ou prejuízos proporcionais aos valores investidos. O que significa isso? Gente, às vezes os sócios eles não entram com a mesma quantidade de dinheiro, porque depende de muitas coisas, certo? Alguns ou querem investir mais ou menos, e tem aqueles que não têm tanto para investir e que por isso investem menos. Então a situação de cada um é diferenciada, a gente não sabe qual o motivo deles escolherem um entrar com mais dinheiro do que o outro. Nessa nossa situação aqui, Gabriel, João e Pedro investiram um total de R$75 mil para abrir um negócio. Olha os três aqui. Gabriel investiu 30 mil, João 20 mil e Pedro 25 mil. Ao final de um ano, obtiveram um lucro de R$15 mil, que deve ser dividido entre os três sócios proporcionalmente ao valor que cada um deles investiu. Quem investiu mais aqui foi o Gabriel, então é justo que o Gabriel ganhe um valor maior. Depois, o Pedro. E em terceiro, o João. Então isso é divisão proporcional. É proporcional ao que cada um deu. Não é uma divisão igual. Não é pegar o 15 e dividir por 3 sócios e 5 para cada um. Não. É de acordo com o que cada um investiu. E como que nós vamos fazer isso? Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre o 15 mil de lucro. Vocês vão pensar assim, poxa, mas investiram 75 mil e tiveram 15 mil de lucro? Gente, eu só posso considerar lucro depois de eu pagar todas as despesas. Então, esses 75 mil foram pagos, retornando ao Gabriel 30 mil, ao João 20 mil e ao Pedro 25 mil. Foram pagas todas as despesas do negócio deles e no final de tudo, fechando o ano, sobrou 15 mil ainda. Então, e eles ainda fazem, toda empresa tem que fazer um caixa, né? Ou seja, deixar um dinheiro à parte separado. Ao final de tudo isso, é que restou 15 mil e eles vão dividir entre eles. De que maneira? De uma divisão proporcional ao que cada um investiu inicialmente. Como fazer isso? Então, isso é muito legal, tá? Isso é bem interessante. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui para vocês o que cada um fez. Vamos analisar aqui, ó. O Gabriel, o total investido foi 15 mil, aliás, 75 mil, tá? O lucro foi 15 mil. Gabriel investiu 30 mil, João 20 mil e Pedro 25 mil. Esses valores têm que estar bem claros para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar Gabriel, eu vou chamar de G. Então, G está para, porque nós estamos trabalhando com proporcionalidade e a divisão é proporcional. Então, nós temos que trabalhar com razões. Gabriel está para 30 mil. Certo? Foi o que ele investiu. Assim como João, J, está para 20 mil. Assim como Pedro, vou chamar de P, está para 25 mil. Certo? Isso não foi o que eles investiram? Se nós formos analisar aqui, ó, 30 mais 20 dá 50. Mais 25
dá 75, que foi esse valor aqui, ó, que eles investiram. Então, isso aqui, eu vou dizer, assim como essa somatória aqui, que dá 75 mil. E agora, o que que entra? Se eu somei embaixo, eu terei que fazer a mesma coisa em cima, aplicando fone de ouvido. Lembra do fone de ouvido? Então, se aqui embaixo foi feita uma soma, aqui em cima eu somaria os valores deles. E o que que eu coloco aqui em cima? Aqui em cima eu vou falar do lucro, que foi de 15 mil. Então, o lucro eu vou escrever aqui, 15 mil. Por quê? Porque eu quero dividir 15 mil proporcionalmente para os três. Então, é 15 mil que vai ser dividido, ó, 15 dividido, ok? Para quem? Para os três proporcionalmente. O que eu devo fazer? Eu devo procurar o meu K, a minha constante de proporcionalidade. Para isso, eu prefiro simplificar do que trabalhar com números muito grandes. Então, eu vou começar cortando zeros. Um zero de cima com um de baixo, e assim eu pude cortar os três. Lembrando que cortar zeros não é jogar eles fora, é dividir por 1000, certo? No caso aqui, porque foram 3 zeros, eu dividi por 1000. Agora, eu ainda posso simplificar o 15 e o 75, pode ser por 5, tá? Quanto é 15 dividido por 5? 3. E 75 dividido por 5? 7 por 5 é 1, sobra 2. 25, né? Baixou? 25 dividido por 5? Dá 5, então vai dar 15. Opa, ainda dá para simplificar. Simplifica. Até tornar irredutível. Quanto menor a razão, mais tranquilo o cálculo. Então, 3, eu vou dividir 3 e 15, eu tenho que dividir por 3. Quanto é 3 dividido por 3? 1. E 15 dividido por 3? 5. Esta, na verdade, é a minha razão, que é a minha constante. Este valor é a minha constante de proporcionalidade. E agora vocês já sabem. Lembram aqueles cálculos que a gente encontrava a constante e voltava para o início? É o que nós vamos fazer. Então nós vamos pegar o início de tudo, pegar o Gabriel, o João e o Pedro e dizer que eles são proporcionais a 1 está para 5. Então eu digo, Gabriel está para 30 mil, assim como João está para 20 mil, assim como Pedro está para 25 mil, assim como 1 está para 5, certo? E agora separa. Vamos separar primeiro o Gabriel. Gabriel, nunca posso trabalhar com duas incógnitas, então cada um deles nós vamos ter que fazer o cálculo separado. Gabriel está para 30 mil, assim como 1 está para 5. E agora, aplica a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 5 vezes G, 5G. E 30 vezes 1, 30 mil. G é igual a 30 mil dividido por 5. G é igual a 30 dividido por 5, nós sabemos que é 6. Então, 6 mil. Para quem? Para o Gabriel. Eu vou dizer 6 mil reais para Gabriel. Ok? Porque é proporcional ao que ele investiu. Vou fazer agora o João. João está para 20 mil. Assim como 1 está para 5. Aplico a propriedade fundamental das proporções. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. João vezes 5 dá 5J. É igual 20 vezes 1, 20 mil. J, né, que é o João, J é igual a 20 mil dividido por 5. J é igual a 20 dividido por 5 dá 4, então dá 4 mil. O João vai receber 4 mil reais. Então, para quem? Para João. Se você já escrever aqui embaixo, já está dando as respostas prontas, né? Pedro investiu 25 mil. Então, P está para 25, assim como 1 está para 5. E o que a gente faz aqui? A gente aplica a propriedade fundamental das proporções. Então, nós vamos multiplicar, calculando extremos e meios. Então, vamos fazer P vezes 5, que é 5P,
25 vezes 1, 25 mil. E P é igual a 25 mil dividido por 5. P é igual, 25 dividido por 5 dá 5, 5 mil. Então, nós temos aqui que P vale 5 mil reais. E quem é P? P é Pedro. Então, isso aqui é o valor que Pedro irá receber para Pedro, ok? Então, eu digo aqui que a divisão foi feita proporcionalmente aos valores investidos. E para eu ter certeza que isso está correto, basta eu somar os valores. Ó, 6 mil, mais 4 mil e mais 5 mil. Quanto vai dar isso? 6 mais 4 são 10, mais 5, 15 mil. Não era esse o lucro? Então está correto a nossa questão. Divisão proporcional é bastante utilizado, principalmente quando vocês forem mais adultos, né? Vocês forem adultos, na verdade. E ela é bastante utilizada para cálculos de divisão de lucros ou prejuízo proporcionais aos valores investidos. Certo? Gente, ficamos por aqui. Façam as atividades e dúvidas a gente vê nas aulas online. Até mais!